Olá, meus amores, tudo bem? Vamos a mais uma aula de português. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro, está bem? Precisamos dar uma alavancada nos conteúdos para que possamos contemplar o que mais é necessário, né? O que mais é primordial em relação aos conteúdos que vocês devem abordar durante o ano, o sexto ano, que é o ano que vocês estão concluindo, está bem? Então, hoje nós iremos ver na nossa aula separação de sílabas. O conteúdo está lá nas páginas 98 e 99 do livro didático de vocês e vocês farão as questões de 1 a 4. Está bem? Não há necessidade de copiarem o trecho que está lá na primeira questão, nem as tiras, está bem? Nós vamos apenas nos deter à cópia das questões e à resolução das mesmas. Então, já quero ir agradecendo aos alunos que estão enviando a atividade, parabenizar e dizer que é dessa forma. É para frente, é com fé, é com foco que nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Então, vamos à nossa aula? Meus amados, vamos a algumas regrinhas. Regras de separação de sílabas. Lembrando que esse conteúdo está no livro didático de vocês, que vocês devem estar acompanhando para melhor compreensão do conteúdo. Então, vamos lá. Para separar as sílabas de uma palavra da língua portuguesa, em geral, basta observar o modo como a lemos. Mas há alguns casos que costumam gerar dúvidas. Para esses casos, foram criadas certas regras. Então, nós temos duas regras que se aplicam à separação de sílabas. Primeira, ficam na mesma sílaba. Quem fica na mesma sílaba quando nós separamos as sílabas de uma palavra? Os encontros consonantais, cuja segunda letra é R ou L. Então, vamos relembrar. O que são esses encontros consonantais? São quando acontecem de estar na mesma sílaba duas consoantes. E o que é que vai acontecer? Quando a letra é R ou L, elas ficam na mesma sílaba. Quando existe o encontro de duas consoantes, cujas letras são R ou L, elas permanecem juntas, na mesma sílaba. Olha o exemplo. Exemplos. Pedra. Dra, nós temos o encontro de duas consoantes, que é a letra D e a letra R. A primeira letra é a D e a segunda, ou seja, a seguinte, é a letra R, então ela vai permanecer na mesma sílaba. Réplica. A palavra réplica também se aplica a essa regra, onde o P é uma consoante e a letra seguinte é a letra L. Então, deve permanecer na mesma sílaba. O segundo caso, onde a separação de sílabas devem ficar na mesma sílaba, é quando nós temos vogais de ditongos e tritongos. Professora, não lembro. Esses conteúdos nós vimos no início do ano letivo. Então, vamos dar uma lembradinha. Vogais de ditongos são vogais que permanecem na mesma sílaba quando nós temos duas vogais e elas estão na mesma sílaba. E os tritongos são quando nós temos três vogais em uma mesma sílaba, assim de uma forma bem rápida, para que vocês possam lembrar. Então, nós temos aqui os exemplos. Jeito. Nós temos um encontro vocálico, ou seja, nós temos um ditongo, onde o E e o I ficam na mesma sílaba. Colégio. Da mesma forma, nós temos um ditongo, onde o I e o O permanecem na mesma sílaba. E nós temos, por último, Uruguai. Temos aí um tritongo, porque aparece uma sequência de três vogais na mesma sílaba. U, A e I. Ok?
O terceiro caso de separação silábica, onde ficam na mesma sílaba as letras, são os dígrafos. Lembrando que também já estudamos esse conteúdo. Dígrafos são letras, são consoantes, duas no caso, mas que ao ser pronunciada representa um único fonema. Então, dígrafo quando nós temos duas letras, mas ao ser pronunciado representa um único fonema. Acredito que estejam lembrando. Então, nós temos como exemplo aí o CH, o LH e o NH. Aplica-se nas palavras chave. Percebe-se ao ouvir que o CH, né, não se escuta o som do H, se escuta apenas o som, ou seja, o fonema de X. Fonema, som. Mas na escrita é o dígrafo CH e ele permanece na mesma sílaba. Bolha. Da mesma forma, o LH permanece na mesma sílaba. Ni, nho, NH. NH é um dígrafo e vai permanecer também na mesma sílaba. Então, esses são os três casos onde se separam, né, sílabas, mas que determinadas letras, casos específicos, ficam na mesma sílaba. Agora, nós vamos ao segundo caso, que são as sílabas, né, das palavras, que ao serem separadas, elas ficam separadas, ficam em sílabas diferentes. Vogais que formam hiatos. Lembrando, hiatos são vogais que ao serem separadas silabicamente, ficam em sílabas diferentes. Preste atenção à palavra coelho. Quando eu escrevo essa palavra coelho, eu observo que o O e o E fica juntinho, né? Pertinho do outro, ali um do lado do outro. Só que quando eu separo as sílabas, fica o O junto com o C, co, e, lho. Então, o que aconteceu aí, professora? Formou um hiato. As vogais foram para sílabas diferentes. Rainha. Da mesma forma, ao escrever esta palavra, rainha, nós temos o A e o I um do lado do outro. No entanto, ao separar as sílabas, o A fica em sílaba diferente da vogal I. Então, aí nós temos hiatos. Dígrafos. Olha os dígrafos. RR, SS, SC, S cedilha e XC. Esses dígrafos, que também são a mesma informação em relação ao dígrafo das palavras que ficam na mesma sílaba, só que esses vão ficar em sílabas diferentes. O CH, o LH e o NH ficam na mesma sílaba. Já RR, SS, SC, S cedilha e XC ficam em sílabas diferentes. Vamos ver aqui nos exemplos. Barra, mas, sa, crescer, sa, são. Então, ao separar as sílabas dessas palavras, vocês devem ter bastante atenção que ficam em sílabas diferentes. E o terceiro e último caso dessa regrinha, né, de vogais que ficam em sílabas separadas é a seguinte. Consoantes seguidas, mas em sílabas diferentes. Olha aqui, vamos entender. A palavra abdômen, quando eu escrevo normalmente sem separar as sílabas. Abdômen, A-B-D-O-M-E, perfeito. O B e o D ficam um do lado do outro, tranquilo. Só que quando eu separo as sílabas, o B e o D ficam em sílabas distintas, separadas, ok? Bisneto. Da mesma forma, ao escrever o S e o N, que são consoantes, ficam uma ao lado da outra. No entanto, quando separo, ficam em sílabas diferentes. Bisneto. Meus amados, essas são as explicações em relação à separação silábica. Agora nós vamos exercitar. Vou explicar as questões para que vocês possam fazer com muita tranquilidade. Vamos lá? Separação de sílabas.
Primeira questão. Leia a seguir o início do capítulo de um livro que trata da adolescência. Então, vamos ler. Labirinto. Sábado. Dia de ligar para os amigos e combinar de sair. Ver algum filme no cinema. Ou seja, um dia perfeito. Mas aquele dia não era um sábado do tipo ótimo. Como diria a Karen. Na verdade, era um péssimo. Opa, quero dizer péssimo. Então, amados, observem aí que nós temos 3 palavrinhas que estão em negrito com a seguinte intenção. Que nós possamos exercitar a separação de sílabas. Então, vamos ao item A. Qual é o registro predominante nesse texto? Quando eu falo registro, eu me lembro automaticamente de que será formal ou informal. Item B. Por que as sílabas de ótimo e péssimo foram separadas? Por quê? Há uma intenção. Qual a intenção ao separar as sílabas dessas palavras? C. Por que a narradora se corrige no trecho? Quero dizer, péssimo. Olha, o que é que vocês têm que observar? Que havia feito uma separação que não estava correta. E em seguida ela fez outra que está correta. Por quê? Tranquilo. D. Em que situações é preciso saber como separar as sílabas de uma palavra? Essa resposta ela é pessoal. Por que vocês acham que é importante? E em qual situação ou situações vocês acham que deve ser bem importante saber separar as sílabas de uma palavra? Ok? Questão de número 2. Aí nós temos, amados, uma tira do Níquel Náusea, de Fernando Gonçalves. Diz o seguinte. Essa é a nova isca artificial Amberfish. Ela tem um formato apetitoso e ainda emite um som e um cheiro irresistíveis. Observa o terceiro quadro, presta atenção. Onde ele estava, onde ele foi parar, observa, tá? Porque tira, ela é muito também da predominância de uma linguagem não verbal. Está bem? Olha o item A. Porque o pescador separa a palavra irresistíveis ao pronunciá-la. Há uma intenção. Qual será essa intenção do pescador separar as sílabas desta palavra? Então, você vai dizer qual será essa intenção dele. Está bem? Item B. Como essa separação de sílabas ajuda a explicar o que acontece no último quadrinho da tira de Fernando Gonçalves? Explica, né? Há uma explicação. E por que essa explicação contribui lá na culminância da historinha, né? Da tira, que se apresenta lá no último quadrinho. Então, vocês vão informar essa explicação, né? Que contribui lá para a finalização da história, da tira. 3. Observe a tira, mais uma tira. Leite é ótimo para a pele. Eu até lavo meus pés com leite. Que desperdício. Que nada, depois eu reaproveito o leite. Olha a cara do gato. Nessa tira, uma das personagens muda repentinamente seu comportamento. Que personagem é essa? Muito tranquilo, né? Observem como se apresentam as personagens, olha a fisionomia, está bem? Como ela se apresenta no início e no final. Então, você vai dizer quem é a personagem e depois vai falar, escrever no caso, como ela se apresenta no início e como ela se apresenta no final. B. A que se deve essa mudança repentina de comportamento? Por que a personagem mudou repentinamente o comportamento? Houve um motivo, né? Tranquilo. Item C. Em um dos balões aparece uma palavra com uma das sílabas separadas. Qual é essa? Copia e separe todas as sílabas e explique o motivo da separação. Então, você vai copiar a palavra,
que está no nenhum dos balões. Em seguida, você vai separar as sílabas dessa palavra e depois vai dizer por qual motivo ela foi separada, o motivo da separação dessa palavra. Observa que os motivos eu já expliquei logo no início da aula. Então, você vai explicar qual o motivo da separação, está bem? Item D. Separe as sílabas das... Item D. Separe as sílabas das seguintes palavras substituindo nos substitutos. Perdão, amores. Separe as sílabas das seguintes palavras utilizadas nos balões. Vocês vão simplesmente separar as sílabas dessas palavras que foram retiradas lá do balãozinho, dos balões de fala. Leite, ótimo, depois e reaproveito. Simples, só separar as sílabas, tá bom? Dessas palavrinhas. E a quarta questão e última, você vai no seu caderno, copiar todos os itens e separar as sílabas. Você faz em colunas e separa do lado para ficar organizado e bem bonito. A. Antepassado. B. Armadilha. C. Biscoito. D. Bolha. E. Caminhada. F. Contrato. G. Descrição. H. Duelo. I. Ecossistema. J. Enigma. K. Fábrica. L. Façanha. M. Gafanhoto. N. Goela. O. Hiato. E P. Homeopatia. Amados, são essas as 4 questões. Tranquilamente vocês farão, porque vocês são muito inteligentes. Então, agora vamos à nossa reflexão. O destino é moldado pela força do pensamento. Pense sempre positivo. Esse é o meu desejo a vocês. Pensem positivo. Destine os pensamentos de vocês a pensar no que é bom, no que é próspero, no que é de luz, de fé e de Deus. Porque tudo contribui para aqueles que acreditam, que são positivos e que não desistem. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.